Em uma cidade do interior do Japão, dois irmãos vivem sozinhos pois perderam seus pais recentemente. Sora e Haruka são gêmeos e de aparência os dois são praticamente perfeitos, mas umas coisas meio suspeitas rolam entre esses irmãos e você já vai entender o porquê. Após vários acontecimentos e possíveis rotas diferentes na vida de Harukinho, ele resolveu viver mais um dia normal, chamando sua querida irmãzinha pra sair com seus amigos. Ela estava meio relutante devido ao seu cabelo estar meio pegajoso. Oi, eu sou o Gojo, e se você ainda não viu as outras partes desse vídeo, só confira o link na descrição. Curte pra me ajudar, se inscreve pra gente bater a meta de 50 mil inscritos. Eu já agradeço muito por você estar me ajudando nos últimos vídeos. E aqui na tela tá os agradecimentos especiais. Vamos lá pro vídeo. Nos outros episódios, os irmãos Sora e Haruka estavam em um clima meio tenso. E Haruka já tinha vivido mais do que um velho de 50 anos. Em sua casa, Sora estava derretendo de calor enquanto mexia em alguns cubos de gelo. E na praia estava Haruka com sua turma. A turma estava bem animada e a clássica férias juvenis estavam aflorando. Quando a bola que estavam jogando caiu na água, Haruka sorridente foi pegá-la. Só que ele não contava que uma enorme onda estava lhe esperando. Sora chegou na praia após ter negado o passeio e viu a cena em que Haruka estava quase deixando de viver. Isso tinha preocupado muito a nossa heroína, pois ela já teria perdido seus pais, portanto Haruka era a única pessoa que ainda lhe restava. À noite, sem segundas intenções, ela se dirigiu até sua cama, deitando com seu irmão, demonstrando uma clara preocupação em perdê-lo. Assim que amanheceu, Haruka estava medindo a temperatura de Sora, reparando que ela teria contraído uma febre, e por isso ela vai precisar ficar em casa repousando. E enquanto ela abraçava o travesseiro chamando o nome de Haru, ele a deixa para ir até a escola. Na sua classe ele pediu desculpas pela preocupação que causou. Todos eles na verdade estavam aliviados que o nosso garanhão havia sobrevivido e estava aparentemente bem. Koranaga até disse que se surpreendeu que ele estaria ali depois de se afogar, apesar dela não ter ido até a praia com os outros. A cidade era muito pequena, por isso a notícia se espalhou bem rápido. Seus amigos ainda elogiavam nos primeiros socorros e Ryoei já deixou tudo isso parecendo algo meio sus. Em casa, Sora ficou feliz quando pensou que Haruka chegou, até mesmo correndo para fora, mas não passava de um entregador. No caso, ele estava em outro lugar, mais precisamente olhando os preparativos para o festival de verão junto de Nao. Haruka chamou a atenção de Nao e disse a ela que já conversou com Sora pelos seus acontecimentos passados. Ela respondeu a ele que não tinha pressa, pois prezava pelo bem-estar e felicidade de todos. Sua conversa foi interrompida por uma mensagem de Sora que mandou algo que não sabemos o que é, porém que preocupou seu irmão profundamente. Quando ele chegou na porta de casa, Sora estava caída de uma maneira muito preocupante. Rapidamente Haruka foi para salvar ela, mas diferente do que ele imaginava, ela não estava desacordada e acabou envolvendo Haruka em seus braços, pedindo para ele ficar com ela e não partir. O clima com certeza estava esquentando, tanto ele quanto a temperatura de Sora, que não baixava de maneira alguma. Assim que o dia virou, Haruka já estava indo novamente à escola. Sora tentou impedir ele ao máximo, pedindo para ele não sair de casa e ficar com ela, dizendo a ele que não podia deixar ela só. A síndrome de irmãos com certeza estava batendo forte. Quando Nao chega de repente, interrompendo os dois e chamando Haru para se apressar. Com um olhar cortante, Sora observa Nao, perguntando a Haruka quem irá escolher no final. A situação estava ficando desconfortável para o nosso garoto, tanto que com um olhar triste ele resolveu ir até a escola. Nao até tentou perguntar se ele estava bem, mas ele disse para ela não se importar. Entretanto, na escola ele passou o dia todo bem disperso e com a chegada do fim do dia, enquanto caminhava com Nao, estava com uma expressão nada agradável. Seus sentimentos não pareciam certos. Ele com certeza não estava bem com a situação e quando chegou em casa viu uma mensagem preocupante de Sora. Saindo de casa ele dá de cara com Nao, dando a ela uma notícia ruim de que Sora havia desaparecido. Nao realmente se preocupava com a irmã de Haru. Ela até mesmo questiona ele e sai correndo para ajudar a procurá-la, deixando claro que ela não é uma má pessoa. Enquanto isso, Sora estava caminhando na beira de um rio com uma bicicleta. Sua febre estava dificultando sua caminhada e por causa do seu estado ela acaba caindo em um rio, deixando o seu bichinho de pelúcia para trás. A Matsune chega pedalando desesperada ao encontro de Nao e Haru. Ela leva os dois até a bicicleta de Sora, que foi encontrada onde ela caiu. Haru automaticamente começou a se culpar pelo que estava acontecendo, dizendo ele que a encurralou hoje, quando uma chuva inesperada começou a cair. Todos ficam realmente preocupados com Sora. Eles começam a procurar em todo lugar pela garota que até então estava doente e possivelmente ferida. A tensão foi aumentando e quando eles acharam que algo pior poderia ter acontecido, Nao consegue encontrar Sora, no mesmo lugar em que tem umas certas memórias mais marcantes com Haru. Ao tentar oferecer ajuda, ela é recebida a tapas. Sora sai da pequena casa e no meio da chuva continua a olhar para Nao com muita fúria. Ela acusou Nao de ter mudado seu irmão, pois depois que ele voltou pro vilarejo e encontrou Nao, ele estava agindo muito diferente com ela. O clima estava muito tenso e quando as duas estavam em um completo desentendimento, um raio cai em cima da casinha que elas estavam antes. Com certeza elas escaparam da morte e as atitudes egoístas de Sora salvaram as duas. Respectivamente, a cabana começou a pegar fogo, mas
mas o ursinho de Sora estava lá dentro. A pelúcia era uma lembrança de sua mãe. Ela era o último presente que restava dela. Por isso, Nao não hesitou em entrar na cabana em chamas para resgatar o que era importante para Sora. Quase que os planos deram errados e o letreiro de madeira caiu impedindo a saída de Nao. Só que quando as coisas pareciam que não dariam certo de jeito nenhum, ela conseguiu sair dando literalmente um pontapé na porta. As duas conversam e Sora finalmente admite o seu medo de perder Haru, pois ele era a única coisa que lhe restava depois de perder os seus pais. Ela sabia que no fim isso não ajudaria ele a permanecer ao seu lado, porém ela não pôde evitar de fazer o que estava fazendo. Quando as coisas se acalmaram, em casa a Sora estava olhando Haru se trocar para ir ao festival e à noite lá estava ele, junto de todos seus amigos. A Matsune elogia as garotas junto de Hyoei quando Haru chega se desculpando por estar atrasado. Junto dele estava a Sora, em um lindo e deslumbrante yukata preto. Logo eles todos elogiaram sua beleza, dizendo que ela estava muito graciosa. Hyoei então estava sinceramente doidinho pela irmã do amigo. Quando uma das garotas chamou ela para uma atividade de pegar uma garrafa, ela meio que diz algumas palavras de aceitação para Nao, o que surpreendeu Haru. Haru ainda no festival pega a Nao de jeito e mostra ela algumas brincadeiras diferentes das que estavam tendo nas barraquinhas, encerrando aí o nosso dia. E parecia pelo menos que tudo estava resolvido, pelo menos por enquanto. Com certeza a situação de Sora ainda não estava resolvida. Ela estava perdendo aos poucos a pessoa que ela mais amava e se importava. E olhando para os dois, ela vê Nao junto de Haru de uma maneira muito estranha. Enquanto sonhava com Haru, foi até o passado, onde seus pais estavam comemorando a alta de Sora no hospital. Quando ela chegou, Haru ficou muito impressionado com sua beleza. E o sonho ficou ainda mais doido quando ela ficou grande e o beijou. Ainda nos seus sonhos, ela mediu seu corpo e as coisas estavam ficando meio estranhas até demais. Quando ele finalmente acordou e começou a recordar situações junto de Nao-chan. Com essa noite longa e perturbadora, apenas estendendo roupas para se distrair. Mas as coisas não estavam calmas por muito tempo e o seu coração ainda estava acelerado só de Sora se aproximar. De fato, as coisas estavam muito confusas em sua mente. E em seus momentos de paz, Hyoei estava lá perguntando se Sora vestia pijamas quando ia pra cama. De modo algum ele ia dizer isso, então Hyoei afirmou que teria que perguntar a ela diretamente se fosse o caso. Ele de fato quer aprender coisas suspeitas de Sora para se tornar o seu namorado. Mas Haru estava negando que ele precisava saber coisas sobre sua irmã. Kuranaga novamente elogiava Haru por ser um ótimo irmão, mas ele dispensa os elogios porque afirma não ser tão bom assim, revelando o quão frágil ela é e como é complicado lidar com isso. A Matsune fez um comentário sobre sua pele ser tão branquinha e fofa, e Hyoei age como um verdadeiro stalker, afirmando que Haru tem sorte por ver Sora todos os dias em situações em que ele sonhava ver. As outras garotas chamam sua atenção dizendo que eles são irmãos, e por isso as fantasias de Hyoei são estranhas, reclamando que brincadeiras tinham limites. E antes de tudo piorar e Hyoei se afundar ainda mais, a hora do intervalo chega e Haru se dirige para a saída da sala. Nao estava próxima de lá e já queria lhe convidar para almoçarem juntos. Ela levou o almoço para eles fazerem um piquenique no jardim da escola, de forma a parecerem um pouco mais namorados. Haru elogiava o almoço de Nao por estar muito delicioso, e até soltou uma frase pretensiosa de que ele queria ela como uma irmã, para que assim pudesse comer todos os dias. Nao, afiada, respondeu que se ele fosse seu irmão, ela não faria um almoço assim, já dando em cima dele e insinuando um certo tipo de namoro. Cortando o assunto, Nao conta a Haru que eles não vão poder voltar juntos da escola essa semana, pois segundo ela estaria muito ocupada com seu comitê. E como as atividades não podem ser evitadas e as responsabilidades são muito importantes, eles prometeram sair em um encontro no próximo fim de semana, o que deixa um clima meio bom ali. Quando as aulas terminaram, Haru chega em casa e vê Sora em uma posição meia... Bom, vocês estão vendo aí. Enquanto ele se espanta, ela deseja que seja bem-vindo. E Haru já pergunta por que ela estava daquela maneira em frente à porta. Sora respondeu que tinha acabado de tomar banho e parecia muito bom ficar na porta para se refrescar. Mas na verdade ela mentiu e você sabe disso, porque em seguida ela perguntou se aquilo deixou Haru animado, se é que vocês me entendem. Haru, envergonhado, gritou que claro que não e pediu para sua irmã ter algum pudor. Sora disse que só se mostrava assim pro seu querido Haru. Apesar dessa situação, nosso guerreiro se manteve firme e mandou Sora aquietar o facho. Com as horas passadas, Haru se lembrava do beijo que deu em Sora quando eram pequenos. Isso realmente parecia ter acontecido, mas para sua surpresa, Nao ligou para ele e os dois começaram a conversar bastante. Os dois falaram por horas e tocaram em um assunto sobre os filmes que queriam ver. Haru pediu para ela se animar, já que era o primeiríssimo encontro deles, e Sora escutava tudo isso do lado de fora do seu quarto. Na escola, enquanto faziam as marcações no chão, Hyoei puxava um assunto com Haru sobre Sora, que estava ali conversando com as outras garotas. Ele revelou a Hyoei que estava aliviado por ela estar fazendo outros amigos. Assim sendo, ele poderia ficar por conta própria, sem se preocupar com ela. Seu amigo chamou sua atenção por parecer um pai falando, mas Haru disse a ele para não o culpar, já que na sua posição ele estaria em lugar de um pai e de um irmão ao mesmo tempo.
À noite, enquanto estava perdido em pensamentos, ele lembrava da visão que teve da sua irmã e estava pensativo quanto a seus caminhos se separarem no futuro. Sora bateu em sua porta e já o questionava sobre o que vai fazer esse final de semana. Ela queria passar algum tempo a sós com ele e por isso quis perguntar. Porém, ele estava relutante quanto à resposta e ficava desconversando dizendo que tinha planos com Ryohei. Ela pediu que cancelasse, pois ela já estava aguardando para sair com ele antes. Então Haru afirma que iria tentar cancelar. Por enquanto, Sora se retirava e à noite escrevia algo em seu notebook para Haru. No fim das aulas do dia seguinte, Haru realmente tentou cancelar seus planos com Nao, mas ao ver sua empolgação não conseguiu cortar o compromisso e à noite teve que enfrentar a ira de Sora. Ao dar a notícia de que não conseguiu cancelar o seu encontro, ela ficou muito irritada, mesmo com Haru ofertando sair com ela no próximo fim de semana e fizer tudo o que ela quiser, ela não aceitou. Haru, mesmo preocupado com a situação, resolveu ir mesmo ao encontro, deixando Sora solitária em casa. Ele chegou atrasado e Nao já estava lá esperando por ele. Claro que isso não teve problemas e logo o dia dos dois pombinhos se iniciou. No cinema, Haru caiu no sono ao ver o filme. Isso dava pra ver o quanto estava relaxante. E na cafeteria ele pedia desculpas pra Nao, que estava tranquila quanto a isso ter acontecido e entendeu o fato dele estar cansado. Uma promessa então foi feita da parte de Haru, que afirmou que no próximo encontro faria algo melhor e seria tudo perfeito. Assim os dois então saem. O caminho, Nao estava tentando segurar a mão de Haru, mas quando quase conseguiu, ele escapuliu, pois ficou animado com uma barraca de croquetes do shopping. Ele compra alguns desses para levar para casa e assim que chegam, Haru corre pro quarto de Sora, encontrando ela em um estado meio depressivo. Haru então decidiu mandar Nao embora e dar mais atenção a Sora, que estava chorando de soluçar, dizendo a ele que teve um sonho horrível em que ele a abandonava. Os ânimos se acalmaram naquela noite, mas no dia seguinte, quando Nao chegou para a escola junto dos dois, Sora estava com um olhar muito vazio. Nao, sem querer, pergunta se ela já estava melhor, e Haru, tentando sustentar a sua mentira, diz que a encontrou quando foi fazer compras para o jantar. Ele olhou com um olhar triste para Nao, que entendeu a situação e aceitou sustentar a mentira. O que ela não esperava era que Sora manjava muito de controlar a situação, pois em seguida ela pediu para Nao ir na frente, pois ainda não estava conseguindo dar rápido o suficiente devido à sua saúde. Nao com certeza entendeu o que ela estava fazendo, entretanto aceitou tranquilamente na frente, deixando os dois sozinhos para trás. No horário de almoço, Nao e Haru conversavam sobre os ciúmes de Sora, e Nao entendia que ela apenas não queria dar o seu querido Oni-chan. Apesar de que Haru disse a ela que estava sendo tratado com aspereza, como se ela não o respeitasse, à noite, Haru ainda estava incomodado com a saúde da sua irmã e com preocupação observando ela muito atentamente. De repente, algo realmente suspeito e chocante começou a ocorrer. As luzes estavam acesas, estranhamente Sora não estava na sua cama. Quando ele olhou um pouco mais para a direita, entendeu o que estava acontecendo da pior forma possível. Sora estava brincando de karaokê, gritando o nome de Haru enquanto escorregava sua mão no disco. Ele chorou ao ouvir seu nome, e isso seriamente mexeu com ele. Tanto é que no outro dia, sentado no banco enquanto esperava a Nao, ele estava lembrando da cena que viu. Ela logo percebeu que ele estava meio disperso. Contudo, ele apenas disfarçou, mencionando que estava apenas pensando na roupa que ela estaria utilizando no encontro em que estariam hoje. Tudo parecia lindo no encontro entre os dois. Eles foram a um aquário onde puderam apreciar a vida marinha, porém na sua mente, Haru ainda estava perturbado com a imagem de Sora cometendo atos pecaminosos. Durante todo o encontro ele pensava no ocorrido, enquanto Sora ficava em casa pensando em como ele estaria se divertindo. Assim que anoiteceu, Haru e Nao estavam passeando por um distrito sus onde o ar estava meio rosa, quando Haru teve a brilhante ideia de levá-lo a um lugar para aproveitar o seu banquete. Entretanto, Nao estava percebendo algo estranho. As atitudes estavam rudes. Ele estava muito grosso e fazendo como se estivesse apenas se obrigando, sem um mínimo de amor possível. Ela então se levantou, questionando se ele realmente a amava. Os seus sentimentos realmente estavam aflorando. Ela estava feliz demais por ser convidada para sair, mas desde então, quando voltam na escola, quando falam telefone e até mesmo no seu primeiro encontro, ela estava se sentindo muito insegura. E percebendo esse fato, ela agora o pergunta se ele a ama. Inesperadamente, ele não respondeu. Em uma rápida troca de cenas, ele já estava em casa acordando Sora, que havia caído no sono por estar dobrando roupas. Como ele conhece sua irmã, ele brinca com ela dizendo que poderia estar chegando o fim dos tempos, pois geralmente Sora é muito preguiçosa e estranhamente estava se esforçando. Ele diz a ela que ficou feliz ao ver que ela estava crescendo, e uma rápida afirmação é dada a ele por Sora, que afirma que queria cuidar melhor de Haru, já que os dois são os últimos dois da família.
No dia seguinte, no caminho para a escola, Haru encontrava Matsune e Ryohei, que estavam ansiosos para saber o que aconteceu no encontro com Nao. Quando souberam que não aconteceu nada, Ryohei apenas falou que era bobagem não fazer nada e mandou ele beijar Nao logo, mal sabendo ele do que já tinha acontecido, né? Assim que ela chega, sabemos o que aconteceu na noite passada, quando Haru, respondendo essa pergunta de Nao, afirmou não ter certeza dos seus sentimentos. Todos começam a caminhar em direção à escola. Um assunto sobre as férias de verão é tocado por Ryohei, que estava agindo muito animado para passear com seus queridos amigos. Nao já sabia das más intenções, revelando que Ryohei apenas queria fotografar as garotas de biquíni na praia, mesmo lhe negando com todas as forças. A Matsune pegou ele desprevenido, perguntando quem queria ver Sora de maiô, e o seu braço levantou instintivamente. Porém, a ideia ainda continuava ótima, e a Matsune conta a todos sobre um lago próximo às partes restritas do santuário Sayori, um lugar muito lindo onde tem a lenda de poder renascer nele, refazendo suas atitudes e a vida. Kuranagi encontra Haru na biblioteca lendo sobre o Japão antigo. Ele age meio suspeito e conta que aparentemente existiam casamentos incestuosos no Japão antigo e na Europa medieval. Ele estava interessado em saber como eles acabaram. Kuranagi acha que ainda é inconcebível, apesar de ter alguns irmãos que entram nesse tipo de relação em mangás e animes. Na vida real, isso seria muito chocante e medonho, e eu concordo com ela. No momento em que amanhece no outro dia, Haru se aproximou para acordar Sora quando encontrou ela numa situação delicada de saúde. Logo ele se preocupou, fez uma ligação para Nao avisando o estado da sua irmã, pedindo desculpas por estar sendo problemático para Nao. Ela perguntou se ele queria outra ajuda sem ser chamar o doutor, e Haru agradeceu, entretanto recusou a ajuda de Nao. Sora se desculpava com Haru, ela sinceramente não queria incomodar ele. Ela queria muito ser mais útil, porém sua saúde continuava frágil. Enquanto Haru limpava seu suor, o clima ficou estranho e eu vou cortar isso para salvar o vídeo da desmonetização. Depois dessas cenas, cansado, nosso protagonista se sentou ao lado da cama de Sora, e quando acordou ele estava sendo beijado. O clima estava esquentando. Sora disse o quanto se sentiu bem quando estava sendo limpa, e embora ainda estivesse com muita febre e dor. Se aproximando, ela conta de como acordou com ele ao seu lado, e o seu peito estava apertado pois poderia não tê-la ali outra vez. Ela não conseguia mais esperar e finalmente admite os seus sentimentos, se declarando para Haru. Ainda que estivessem cometendo uma barbaridade sem tamanho, fazendo uma coisa que para todos nós seria extremamente horrível, Haru continuava seguindo seus instintos primitivos, se tornando um só com Sora. Os dois trocavam vários votos de amor, e quando anoiteceu estavam juntos agindo como verdadeiros amantes. Para Sora, aquilo seria a felicidade suprema. Aquela situação era como um sonho que não poderia acabar, mesmo que isso fosse extremamente errado. Logo que amanheceu, os dois novamente estavam no mesmo caminho para a escola, encontrando seus 3 amigos que sempre os acompanhavam. Um bom dia animado é dado por Matsune e Ryohei, que estavam decepcionados por não conseguirem visitar Sora doente. Nao implicou com ele por dizer algo que seria entendido facilmente errado, e assim eles começaram a caminhar juntos como sempre. Sora abraçava Haru de um jeito muito amoroso, diferente da maneira que abraçava antes, e Nao começou a notar algo errado e estranho nos dois. Ao som de um piano incrível, várias cenas rodavam mostrando alguns momentos de Sora e Haru que pareciam recém-casados. Durante o café da manhã, ela preparava comida e pediu algumas recompensas de Haru. Mesmo durante a chuva, os dois estavam andando coladinhos como namorados. Inclusive, Haru até disse que isso estava indo longe demais. Só que a essas alturas, era de se esperar esse longe demais, né? Eu acho. A escola todos percebiam quanto estavam próximos, achando até estranho estarem assim. Kuranagi de tarde chega para questionar Haru de suas atitudes com Sora e pergunta se eles não estão agindo amigáveis demais até para irmãos. Haru sabia disso, porém como desculpa, afirmou que ficar doente parecia relembrar Sora dos tempos difíceis, quando eram mais jovens. Por isso ele deve dar alguma atenção a ela. Em casa, Haru estava pensativo quanto ao que Kuranagi disse. Ele agora estava pensando melhor em suas atitudes e notando o peso que isso terá em sua vida. Sora, por amar demais, tenta alegrar Haru de uma maneira sus durante uma conversa na cozinha. Em contrapartida, ele estava relutante a essas atitudes e afirmou que as pessoas na escola chegaram para questioná-lo. Ela não se importou e caiu de boca na cereja do bolo, dizendo que não é estranho que eles estejam assim, pois eles são especiais. Diferente dos irmãos normais, eles estiveram separados quase a vida inteira, por isso ela não via problemas nisso. Assim que chegaram à escola, os dois se separam e dirigem para as 2 turmas. Na sala de aula, Haru ainda estava muito pensativo e o sentimento de culpa certamente estava perseguindo ele, pois quando olhava para baixo na carteira, apenas imaginava Sora com suas palavras. No entanto, apesar desses sentimentos, ele não estava se contendo em sair das aulas mais cedo para passear com Sora. Já que ele estava trilhando esse caminho proibido, ele queria aproveitar ao máximo e não ficar relutante quanto a isso. O problema foi quando Haru foi apressado até demais na sala e acabou esquecendo o seu celular como consequência.
Em casa, enquanto a alegria rolava solta e a pegação estava no seu auge, eles não aguentaram ir para um quarto e resolveram encomendar os filhos com a cegonha na entrada mesmo. Kuranaga, ainda na sala, estava em ligação com Haru do outro lado, ouvindo o que possivelmente estava acontecendo entre os dois. Tentando eliminar as ideias erradas das suas cabeças, Nao e Kuranaga se dirigem até a casa de Sora e Haru, perguntando o que poderia estar acontecendo ali entre os dois. As vozes estavam altas. Logo elas perceberam que os gritos não eram de dor. E assim que criaram coragem para verificar a situação, Sora estava lá, em uma posição que não costumamos ver os nossos irmãos, amigos ou família. Kuranaga correu assustada, gritando, chocada com o que acabou de presenciar. Nao ainda tenta parar ela e, apesar de mais calma, não conseguia acreditar no que estava vendo. Ela simplesmente fechou a porta sem dizer uma palavra, deixando os dois sozinhos. Sora parecia não se importar com seus segredinhos sendo revelados, beijando Haru e pedindo para ele olhar apenas para ela. A situação realmente se complicou para eles. No entanto, as duas que presenciaram a cena não contaram para ninguém do que haviam visto naquele momento. Sora estava inabalável, dizendo que tudo isso nem era motivo de preocupação, embora que a cara de Haru estivesse péssima e ele ter dado uma ideia de abandonar a escola. No caminho para a escola, Sora tentava arrastar Haru, e assim que eles chegaram, Haru se deparou com Kuranaga, que estava com os olhos inchados de tanto chorar. Em cima, na escola, Sora e Nao estavam a se encontrar, e o embate oficial das duas iria se iniciar. Já no lixo, Kuranaga encontrava Haru. Ainda com os olhos vermelhos, ela se aproximou, revelando que não contou a ninguém o seu segredo. Ela começou a argumentar de que era errado. Ela não conseguia aceitar e achar isso certo. Humanamente, ela estava o odiando. Revelando seus sentimentos, ela disse que o amou, porém estava enganado quanto à pessoa que ela acreditava que ele seria. Ela jamais queria voltar a falar com ele novamente. E os golpes e insultos a Haru ainda iriam continuar. Nao estava convocando ele pro fight na sala de música. Diferente de Kuranaga, Nao estava muito calma. Ela parecia bem plena, centrada, madura quanto à situação, afirmando até mesmo que já sabia o que estava para acontecer, porém não queria acreditar. Haru, em sua defesa, começa a falar sobre seus sentimentos, como eles foram separados por muito tempo, e quando ela chegou era como se fosse uma garota estranha, enfim. Ele elogiava sua delicadeza e amava sua fragilidade. As coisas que aconteceram levaram ele a ver como uma garota, e isso estava muito confuso até para ele. Ela não era de forma alguma sincera, e sempre precisava da sua ajuda, pois seu coração pulsava forte, querendo protegê-la. Haru gritou, dizendo saber da situação. Ele estava ciente do que estava enfrentando e sempre pensou que isso era errado. Então, 2 verões depois, ele encontrou outro suposto amor. Ele tentou ao máximo torná-lo amor verdadeiro, esperando o tempo passar e vendo se algo mudava em seu coração. Mas ele não foi muito bem, e só acabou machucando Nao, sua tão querida amiga. De cabeça baixa, ele pede desculpas, as mais sinceras da sua vida, e enquanto derramava lágrimas, ouviu apenas que foi péssimo da sua parte. Caminhando de volta para casa, as palavras das garotas pesavam na sua mente, tanto que em casa ele não conseguia sorrir. Sora o chamou para jantar e até tentou agradá-lo novamente, lhe dando algo agradável. Entretanto, Haru estava sem brilho nos olhos. Ele esquivou do beijo e começou a tratá-la rudemente como se fosse um pedaço de carne. O susto fez Sora estranhar Haru, só que logo ela se recompôs e pediu pra ele fazer o que quisesse com seu corpo, agindo meio sus. Isso aqui já tá com meio vergonha alheia, então vou pular pra próxima parte da história, onde Haru começou a chorar e não aguentava mais o peso dos seus pecados. Ele queria parar com tudo. Haru começou a implorar para que tudo cessasse enquanto derramava lágrimas. Sora estava na sua frente brigando, perguntando do porquê eles não poderiam fazer o que estavam fazendo. Isso era porque ninguém aceitaria eles, ela perguntou. E antes de uma resposta, ela afirmou não se importar com a opinião dos outros. Contanto que no final de tudo, ela é quem estivesse com Haru. Claro que ela sabe que tem outros problemas. Seus pais, por exemplo, nunca aceitariam isso também. Mas ela não se importava, falando até mesmo sobre o futuro e possivelmente ter filhos. Haru grita que a realidade não era tão simples, e quando os ânimos exaltam com Sora gritando para eles acabarem com essa realidade, Haru levanta sua mão contra Sora, dando um tapa bem dado na sua cara, mandando ela não dizer como se isso não fosse nada. Ela se assustou e saiu chutando sua pelúcia no quarto, enquanto Haru ficou no seu quarto com as luzes apagadas. Essa briga intensa realmente machucou os dois, todavia eles teriam que jantar, por isso, lá estavam eles na mesa. Sora estava perguntando se Haru a odiava, e a única coisa que ele falou era que seus tios estariam de volta no Japão. Eles teriam falado com uma tal de tia Asahikawa. Eles perceberam que não deram nenhum dinheiro e disseram que eles ajudariam, mas apenas darão dinheiro para o aluguel. Sora perguntou o que ele quis dizer com isso, e Haru pediu para Sora que eles se separassem. A comida esparramada na mesa deixou os indícios de que certamente ela não gostou da ideia, e os dias agora estavam se passando. As coisas estavam calmas até demais. Os dois estavam faltando à escola, e Haru e Sora já estavam dormindo juntos novamente, e tudo parecia flores. Quando Haru, com sua insegurança, começou a afetar Sora e a fez tomar uma decisão difícil na sua vida. Ela disse que o amava,
porém acabou sumindo no dia seguinte. Haru percebeu rapidamente o que estava acontecendo. Quando ele olhou para o celular, viu que havia uma mensagem de Sora se desculpando por causar tantos problemas. No quintal, o ursinho da sua mãe estava enterrado de uma maneira bizarra. Rapidamente, ele se dirigiu a todos os lugares possíveis e acabou encontrando Nao, que começou a ajudar a procurar Sora. Quando eles se encontraram novamente, Nao relata que não teve notícias de Sora, mas uma rápida informação é dada para Haru. No terraço, enquanto eles conversavam, Sora revelou que viu o que aconteceu entre Haru e Nao no verão, quando eles ainda eram pequenos. E exatamente esse acontecimento estava afetando ela até hoje. Por isso agora ele é questionado: será que ele é capaz de aceitá-la ou irá abandonar Sora de vez? Com um desejo de boa sorte, Nao continua a pedalar para procurar Sora, enquanto em suas memórias, Haru começou a lembrar das histórias que ouviu de Amatsune. Essa pista lhe deu coragem para se dirigir até o santuário e procurá-la, já que lá era o local onde as pessoas recomeçavam as suas vidas. Ele começa a puxar várias lembranças da sua infância, até mesmo quando brincavam com a Matsune caçando cigarras pela floresta. Ao se lembrar de algum lugar que tem um lago, ele percorre todo o caminho e encontra Sora, que estava adentrando nele. Haru começou a correr para pará-la. Ele não queria que ela tentasse fazer qualquer besteira e por isso se aproximou muito rápido. Sora gritava para ele não se aproximar enquanto ia cada vez mais fundo, até que acabou perdendo o chão e começou a se afogar. Haru, em desespero, correu para tentar salvá-la e, mesmo não sabendo nadar, tentou acalmá-la. Os dois se debatendo afundaram no lago, e Haru começou a desistir da sua vida enquanto olhava para o rosto de Sora, afirmando que pelo menos poderia morrer e ir para algum lugar distante com ela. Mas diferente do que ele imaginava, ele acorda na beira do rio, com Sora chorando seu rosto, agradecendo por ele ter aberto seus olhos. Haru começou a se desculpar pela forma que tem agido. Ele estava assustado, pois o que estava na sua frente era escuro. Ele não sabia o que fazer. Portanto, ofertou que eles procurassem um novo caminho juntos. Que os sentimentos deles fossem igualmente importantes. Ele agora não se importava mais com o que diziam. Haru apenas queria que ela se sentisse feliz e levasse uma vida tranquila. Ao fazer mais alguns votos de amor, ele diz que ama Sora, com Sora confirmando seus sentimentos novamente. Com as coisas mais calmas, os seus amigos se encontram no mesmo lugar de sempre para ir até a escola. Eles começaram a conversar, se lembrando dos dois amigos que partiram para outro lugar. Os dois deixaram a cidade onde estavam e foram morar no exterior. Uma única mensagem foi enviada depois de algum tempo, avisando a todos que eles chegaram no destino em que queriam após 3 dias. Kuranaga, ainda magoada, perguntava se eles poderiam mesmo ser felizes agindo dessa maneira. Nao afirmou que acreditava nos sentimentos deles. Para Haru, ela acredita que o caminho ainda seja muito longo, porém com certeza eles podem conseguir se tentarem. Sua amiga não aceita as palavras e afirma que se tudo que importasse fosse realmente sentimentos, então teria coisas que ela também queria fazer. Realmente magoada, Kuranaga não conseguia esquecer a marca deixada em seu peito, pois continua percorrendo seu caminho com lágrimas no rosto. No trem em que Sora e Haru estavam, Sora tira algumas migalhas do rosto de Haru, e assim o nosso anime finalmente tem um término, com os dois ficando juntos. E se você gostou desse vídeo, por favor, me ajuda a bater a meta de 10 mil likes e diz aí que animes vocês querem ver aqui no canal ainda. Se inscreve pra gente chegar na meta de 50 mil inscritos até o final desse mês também, e os mais humildes eu vou postar no final de todo o vídeo aqui do canal. Agradeço demais você que assistiu até aqui, muito obrigado pela presença. Pra mim, você e vocês são muito importantes, meu público. Link em redes sociais, Discord, contato, tudo que podemos precisar nos comentários fixados. Eu vou ficando por aqui, um abraço do Gojozinho, um pouquinho mais bonitinho, suspeito.